Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo pela nossa página aqui do Instagram. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma rodada de informações, conteúdos, interatividade. Hoje eu quero ver esse pessoal aí escrevendo coisas para mim, trazendo perguntas, dúvidas, sugestões de novos temas, para que a gente possa apresentar o que tiver de melhor para vocês em termos de conteúdos. Bom, queria saber se vocês estão me ouvindo, me vendo. Conexão aqui está ok? Show! Legal! Bom, vamos lá então. Eu sou a Camila, quem já me conhece, ótimo. Quem não me conhece, eu sou assessora e sócia de investimentos aqui na Valore. Amo o que eu faço, sou assessora há 2 anos e meio, quase 3 anos. Mas eu venho de uma longa experiência na parte de investimentos em bancos, então tenho bastante conhecimento para agregar aí a vocês, seja como clientes, sejam apenas como espectadores, né? Então a ideia é trazer conteúdo relevante para que a gente ensine cada vez mais pessoas a investir melhor o seu dinheiro. Essa é a intenção, não é? Bom, começando um pouquinho, porque hoje o tema principal, eu estou no ambiente que mais descontraído hoje. O tema principal dessa live a gente vai falar sobre, sabe essas pizzas, esses gráficos, que às vezes a gente responde o tal perfil do investidor, que eu falei há 15 dias atrás, e depois que a gente responde o perfil do investidor, e aí, o que a gente faz, né? Para que lado vamos? Não tenho um assessor de investimentos, não sou cliente ainda de um escritório, mas eu quero investir o meu próprio dinheiro da forma mais correta possível. Como fazemos? Tá? Então hoje eu vou dar alguns passos, seguindo inclusive a linha da própria XP. Tá? Tudo que eu falar aqui não vai ser recomendação, ó, você deve comprar, porque tudo depende de cada perfil, depende de cada pessoa, né? Cada produto tem a sua característica pessoal e especial, então a gente não faz recomendação, tá? A gente só segue uma linha de conteúdos que a própria XP nos disponibiliza como assessores e disponibiliza a todos os clientes que são clientes da XP também, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, sempre é importante a gente saber o que aconteceu no mercado, o que está acontecendo e o que temos por vir. Quando a gente sabe disso, fica mais fácil termos um direcionamento, um norte para o rumo dos investimentos, né? O mês de novembro, por exemplo, foi um mês que teve um destaque muito positivo. As bolsas globais reagiram positivamente, muito por conta da eleição americana, do Biden que foi eleito. Ele traz mais calma, mais conservadorismo ao mercado e o mercado reagiu de forma bem positiva. Então, esse foi um dos 2 grandes fatores que fizeram com que o mercado andasse muito bem no mês de novembro. Tá? Outra coisa que fez com que os resultados fossem muito positivos foi o avanço com relação às vacinas do coronavírus. Graças a Deus, né? As coisas devem começar a fluir, né? Muitas empresas de medicamentos já testaram, e já está se vendo bastante eficácia nas vacinas e o mercado reage positivamente, porque a partir do momento que existe uma vacina, os mercados começam a funcionar de forma normal, as indústrias, o comércio, né, a vida começa a voltar ao normal. E aí faz com que a economia como um todo, os mercados de investimento reflitam positivamente. Então, esses são os fatores que levaram o mês de novembro ser um mês bem positivo. Falando em dados, assim, que eu acho que é legal a gente falar também, o CDI atual, né, o CDI do mês de novembro, foi de 0,15% ao mês, o IPCA foi de 0,77%,
10% ao mês e a bolsa fechou em 15,9%. Então ela teve uma alta de 15,9% no mês de novembro. Foi um mês realmente muito bom para quem tem renda variável na carteira, para quem tem ações, fundos de investimentos em ações, ou até mesmo para quem tem os fundos multimercados, que tem uma parcela de renda variável. Como a gente vai falar aqui sobre tipos de carteiras, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esses fundos multimercados, tá? Bom, então assim, ó, recapitulando um pouquinho sobre os tipos de perfis, lá da outra live que eu falei, então é muito importante que cada um conheça o seu perfil do investidor. Quem ainda não conhece, sugiro que faça, responda o questionário. Todo cliente XP, assim que abre a conta, é obrigado que ele responda o perfil do investidor. E a partir daí é que você vai começar esse direcionamento que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Vão mandando dúvidas. Sim, Marco, o mercado bombou em novembro, foi um mês excelente. Então, assim, siga esses passos, abra sua conta, ou quem já tem, refaça seu perfil de investidor, se conheça, entenda se realmente você tem tolerância a riscos, se você pode deixar um investimento por longo prazo, ou se esse objetivo de investimento é para curto prazo, enfim, só reforçando aquilo que a gente falou na última live, tá? Também voltando um pouquinho, nós temos hoje no mercado 3 tipos de perfis de investidor no mercado, que é o conservador, o moderado e o arrojado, o agressivo. Eu gosto mais do termo arrojado do que agressivo, mas enfim, cada um fala, né? O termo oficial é agressivo. A XP, além desses 3 tipos de perfil, ela também desenvolveu perfis intermediários, tá? Então, assim, para um cliente entre conservador e moderado, ela colocou o cauteloso, né? O cauteloso é o cliente bem conservador e o defensivo entra também na parte de cliente um pouquinho mais conservador. Depois tem o estrategista e o visionário, que é para um cliente mais perfil moderado, e o energético e o destemido. Eu tenho uma colinha aqui, né, gente, porque não dá para a gente saber tudo assim ao vivo, nervosa. Então a gente sempre tem uma colinha. Então o energético e o destemido são para perfis agressivos, são aqueles clientes que adoram uma montanha-russa e gostam realmente de correr alguns riscos a mais, entendem o longo prazo e entendem que a carteira vai oscilar mais com o passar do tempo. Bom, eu gosto de apresentar para o cliente as carteiras de forma visual. Eu acho que vai aparecer para vocês de forma ao contrário, né? Provavelmente é isso. Então vamos lá. Primeiro o conservador. Dá para ver pelo menos pelas cores, né? O azul clarinho, ele são investimentos pós-fixados. E para uma carteira conservadora, 85% da carteira precisa ser pós-fixado, tá? A diferença, os 10% e os 5%, 10% entram títulos de inflação ou fundos de inflação e os 5% se encaixa em ativos internacionais. Esmiuçando um pouquinho, o que é pós-fixado? Pós-fixado é tudo que está atrelado ao CDI, aquele 0,15 que eu falei de rendimento mensal, né, que deu, por exemplo, no mês de novembro, quem tem uma aplicação a 100% do CDI teve um rendimento de 0,15% no mês de novembro. Então, todo investimento indexado ao CDI, ele é um investimento pós-fixado, tá? Então, 85% de uma carteira de um cliente conservador, ela é pós-fixada. Ah, mas por que tem que ser só pós-fixado? Porque esse cliente ele não pode correr riscos com essa carteira, tá? Então, o cliente conservador, ele não aceita a oscilação que o mercado apresenta para uma carteira com o perfil um pouquinho mais arrojado, tá? Então, a gente precisa respeitar os limites de tolerância a risco dessa pessoa. Eu confesso a vocês que a minha carteira de clientes de investimento, 90% dela são clientes moderados, tá? O perfil do cliente é moderado.
e uma parcela muito pequenininha é conservadora. Quem entra mais com perfil conservador são as pessoas que realmente não entendem nada de mercado ou que sempre viveram de poupança e não conhecem nada de investimentos. Então, elas iniciam com o perfil conservador. E lembra que eu falei, eu espero que alguém aqui esteja na live anterior, eu falei que o perfil do investidor ele é alterado com o tempo. E isso é verdade. Então, hoje eu sou uma pessoa, né, por exemplo, eu sou um investidor que desconheço o mercado, mas eu aprendi, experimentei, conheci um pouco mais, refaço o meu perfil e vou para um moderado. Essa é uma evolução gradativa, né? E a gente entende muito isso do cliente e respeita. É importante que a própria pessoa se respeite e o profissional que está auxiliando também, né? Que ele entenda que aquele cliente está evoluindo ou não, né? Para a gente poder orientar melhor. Então, assim, via de regra, o investidor conservador não tolera perdas, não gosta da montanha-russa e aí fica limitado a isso. Bom, o que temos então de investimentos pós-fixados hoje no mercado? Tem várias alternativas, tá? A gente não fica limitado a um tipo de investimento apenas. Essa parcela de 85%, a intenção é que ela seja diversificada. Inclusive, a palavra diversificação é a chave do sucesso de muitas carteiras de investimento. Então, mesmo que você seja conservador, você pode diversificar o seu portfólio. O que você tem que abrir mão, muitas vezes, é de prazo. Para que você tenha um título que renda mais, normalmente você precisa ter um prazo mais longo para deixar essa aplicação. Eu vou dar alguns exemplos de investimentos que estavam hoje na plataforma da XP, por exemplo, que isso é acessível a qualquer cliente. Mas vamos lá, recapitulando. Esses 85% de pós-fixado, o que o cliente pode buscar? Um fundo DI, um fundo de renda fixa mais conservador. O que é um fundo de renda fixa mais conservador? É um fundo que investe em títulos do governo e crédito privado, ou seja, CDBs de instituições de primeira linha. Quando o fundo faz isso, ele é classificado baixíssimo risco e aí um cliente conservador pode acessar. O que mais que o investidor mais conservador pode acessar? CDBs, LCAs, LCIs, todos aqueles títulos de renda fixa, principalmente que tem, se a gente quiser fazer uma analogia para ficar mais fácil, aqueles investimentos que possuem o fundo garantidor de crédito. O que é um fundo garantidor de crédito? É um seguro que os clientes possuem quando eles investem num banco. Se esse banco entra em falência, em liquidação judicial, por exemplo, o cliente ele tem o seu dinheiro de volta. O investimento mais o rendimento até o dia da falência, limitado a 250 mil por CPF, por instituição, e 1 milhão no mercado. Tá? Então, isso é o fundo garantidor de crédito, que garante a esses investidores o seu retorno caso essa instituição quebre. Tá? Então, todos esses títulos de renda fixa, um cliente conservador consegue acessar de forma muito tranquila. Só uma coisa que é bem importante, eu vou voltar um pouquinho lá na parte de fundos e olha, preste atenção nisso. Fundos de renda fixa, DI e renda fixa conservadores em grandes instituições tendem a ter uma taxa de administração alta. Então, fiquem atentos com relação a isso. Às vezes, você está num fundo de investimento por comodismo, por tranquilidade, é meu dinheiro de liquidez, mas o teu rendimento pode estar zero, principalmente descontado da inflação. Agora há pouco mesmo eu mencionei o dado de inflação e a inflação está superior à taxa de juros. Então, a gente já tem que tomar esse cuidado porque a inflação corrói o nosso recurso. E se a gente colocar o dinheiro num fundo passivo, com uma taxa de administração alta, aí é que a coisa fica pior ainda. Então, fiquem de olho. Dentro da XP, inclusive, a gente tem um fundo de renda fixa conservadoríssimo, que é isento de taxa de administração, por exemplo. Tá? Esse é um caminho natural das instituições mais sérias e que querem realmente o melhor para os clientes, é de diminuir a taxa de administração ou até mesmo zerar, quando é um fundo mais passivo. Tá?
Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa, outro fator também é que quando vocês olharem, a gente falou em taxa de administração, mas voltando um pouquinho também, quando vocês olharem uma lâmina de investimento de um fundo, a rentabilidade apresentada, sabe aquela rentabilidade mês a mês, acumulada no ano, últimos 12 meses, essa rentabilidade ela já é líquida da taxa de administração. A única coisa que o cliente tem que considerar mais é o imposto de renda, que é regressivo conforme o prazo vai passando, tá? Então, essas são informações bem importantes, vocês não podem esquecer disso na hora de escolher um fundo. Bom, vamos lá. O que mais que um investidor conservador pode investir? Voltando também só um pouquinho nos CDBs, lembra que eu falei que o prazo tem relação com a remuneração? Hoje eu coloquei até aqui na minha colinha, um CDB de 3 anos remunera 137% do CDI. Só que você tem que ficar com esse recurso por 3 anos. Aí o investimento de 1 ano remunera quanto? Em torno de 120% do CDI. Vocês viram como é bem diferente, né? Você tem uma remuneração menor porque você está abrindo mão de um prazo mais longo. Mas o mercado ele também tá fazendo uma inversão, porque assim, qual é a expectativa lá para frente? É de aumento de taxa de juros. A taxa de juros hoje está em 2% ao ano. A expectativa lá na frente é que essa taxa aumente. Então, muitas vezes vocês vão olhar na plataforma própria da XP, se vocês já são clientes, CDBs com vencimento de 6 anos com uma remuneração menor do que um de 3, por exemplo. Por quê? Porque a expectativa é de taxa mais alta. Aí os bancos eles já preveem esse aumento de taxa na hora de vender os seus títulos de CDBs. Bom, vamos lá. Dúvidas, pessoal, vão colocando aqui. Se eu começar a falar muito de sopa de letrinha, vocês peçam para eu traduzir, mas eu acho que está bem tranquilo. Bom, outro tipo de investimento para um perfil conservador, Tesouro Selic, a LFT. LFT tem liquidez de 1 dia, é risco soberano, é risco do nosso tesouro, né? Tesouro Nacional. Então, ele, via de regra, é um investimento de entrada mais conservador. Então, você não precisa se preocupar tanto quando coloca o teu dinheiro no Tesouro Nacional. Não tem limitação, então realmente não tem o seguro como existem nos CDBs, porque ele é um título soberano. Para o título soberano, né, não ser pago ao investidor é porque realmente já houve uma quebradeira geral no Brasil. Então, são títulos mais tranquilos. Outra coisa que compõe a carteira são os 10% de inflação. O que é um título de inflação? São aqueles títulos ou fundos que buscam o IPCA como meta, como benchmark. Todos esses CDBs que a gente conversou agora, né, um CDB pós-fixado, eles também vêm numa categoria de pré-fixados e inflação. Então, quando eu quero um título com inflação, eu busco um CDB com IPCA. Então, eu busco um CDB com IPCA, eu estou tendo na minha carteira uma parcela de inflação, ok? Só voltando no dado, IPCA de novembro foi de 0,77%. Então, quem tem um título indexado ao IPCA, essa parcela de IPCA rendeu em novembro 0,77%. Se comparado ao CDI, foi lá em cima, né? Então, assim, é importante ter títulos de inflação na carteira. Eu adoro, eu sempre coloco na carteira dos clientes que têm esse perfil e que gostam da estratégia. E internacional, sim, internacional, a gente consegue colocar 5% da carteira, dessa cartela de cores, em internacional. Mas o que é internacional? Ações? Não. Um cliente conservador não pode ter ações. Um cliente conservador tem alocação internacional em renda fixa, redeados em dólar, tá? Ele não pode correr o risco da oscilação cambial, e sim apenas dos ativos de renda fixa internacionais. Então, para o cliente que quer estar investido em juros no mundo, ele acessa um fundo de juros internacional aqui com a gente, tá? Então, resumidamente, esta é uma carteira de um cliente conservador. Vamos agora a um perfil moderado, que é a maior parte do público da minha carteira de investimento. Vejam que ela já é mais colorida, ela é mais diversificada,
Então, normalmente uma carteira moderada, ela tem vários ativos na composição. Por quê? Eu vou dividir, por exemplo, pós-fixado, 28,5% da carteira é pós, bem diferente dos 85% que eram aqui, certo? O que eu uso? As mesmas coisas que eu acabei de falar do conservador. Eu replico as mesmas estratégias de um conservador para um moderado nesse quesito pós-fixado. Legal? Depois a gente vai para onde? Para a inflação. 20% da carteira é sugerida que eu tenha inflação, aqueles títulos indexados ao IPCA, ou um fundo de inflação. Aqui é permitido fundo de inflação. Outra coisa, multimercado são os fundos que acessam várias estratégias, tá? Os fundos multimercados, eles não têm limitação de alocação. Então, o gestor que faz a gestão de um fundo multimercado, ele pode acessar mercado nacional, internacional, cada um tem o seu regulamento e tem que deixar explícito que o fundo vai fazer a tal ou a tal estratégia, tá? Essa é a única regra, tá, que ele tem que seguir, ele segue um regulamento, mas quando o cliente acessa o fundo, ele tem esse conhecimento, normalmente, né? Porque ou na lâmina diz, ou no próprio regulamento do fundo, qual é a estratégia daquele fundo multimercado. Dentro da classe multimercados, a gente tem uma série de diversificações, então eu sugiro que você nunca vá para um monoativo, tá? Ah, tá bom, então eu entendi que multimercado, eu escolho um multimercado e coloco na minha carteira. Eu não gosto dessa alternativa, eu gosto de diversificar dentro da parte multimercados, tá? Nós temos fundos quantitativos, que são aqueles geridos por gênios da matemática, são geridos por algoritmos ou os robôs, né, que muitos falam. Então, eu gosto, né, dessa diversificação dentro dos multimercados. Tem fundos long and short. O que é isso? Fica comprado e vendido no mercado de ações, mas não fica 100% exposto a um índice. Ele fica fazendo estratégias de alocação em bolsa, o que diminui bastante o risco. Pode ser um fundo internacional, né, que tenha proteção de dólar, ele já vira um fundo multimercado, tá? Então, dentro do ramo multimercados, a gente tem muitas alternativas, tá? É um mundo com muito mais opções. E aqui sim, a montanha-russa ela já acontece, tá? Diferente do conservador, que é uma linha reta perto do CDI, uma carteira multimercado, ela pode oscilar um pouquinho mais, mas no longo prazo, qual é a tendência? De um resultado bem melhor. Por isso, uma carteira diversificada e que corre um pouquinho mais de risco, ela tende a ser uma carteira mais rentável no longo prazo, tá? Então, no longo prazo, ela tende a se destacar mais. Bom, e agora, o último perfil, que é o agressivo. Ah, não, desculpe, voltando aqui. Multimercado, depois vem renda variável, esqueci de falar, da pimentinha da carteira de multimercado. Os fundos de renda variável ou uma carteira pura de renda variável, ela deve compor no máximo 10% para um portfólio moderado, tá? A gente procura não exagerar isso, é possível que se exagere um pouco desde o cliente tenha ciência, ou ele pode ficar abaixo dessa recomendação. Tem um cliente que segue a estratégia que ele achar mais conveniente para ele, por expectativa de mercado, enfim, tá? Então, 10% da carteira corre um risco maior do que os demais ativos. E 13% a gente sugere internacional. Por quê? Para balancear com renda variável. Toda vez que você descorrelaciona a tua carteira do risco Brasil, você protege, porque senão você vai estar 100% em Brasil. E a ideia é que a gente tenha um pouco de outras estratégias, né, de mercados externos, que são acessíveis a todo o público aqui, né, bolsa chinesa, bolsa americana, com dólar, sem dólar. Então, existem uma série de alternativas hoje dentro desse ramo internacional, e inclusive o fundo de juros, que o cliente conservador acessa, o moderado também acessa, tá?
O Marcos me perguntou aqui, quantos fundos dessa natureza você costuma sugerir? Provavelmente dos multimercados, ele queria saber. Eu coloco normalmente um quantitativo, um long and short, um multifundos. Às vezes a gente tem lá uma alternativa de um fundo que compra cotas de vários fundos. E aí imagina que legal, você está super diversificando dentro de um único fundo. Então é muito bacana, sabe? O mundo de multimercados é muito extenso, mas Marcos gira em torno de 4, 5 fundos. Tudo vai depender do volume que o cliente está investindo com a gente, tá? É mais relacionado ao volume que o cliente tem para investir do que exatamente quantos fundos eu sugiro, tá? Mas é bastante. Os meus clientes não podem ter preguiça de ter 1, 2, 3 páginas de relatório mensal. Eu gosto da diversificação. Aprendi isso com o Ray Dalio, naquele livro dele, dos princípios do Ray Dalio. Aprendi muito com ele nesse quesito de diversificação. Quando você tem uma carteira com vários ativos diferentes, a tendência é que você sofra menos em períodos de crise. Então, é muito legal essa parte de diversificação de carteira. Bom, e um perfil agressivo, o que faz? É isso aqui. Eu sinto porque eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, mas tudo bem. O que aumentou aqui? O laranja é renda variável. Olha para quanto foi, considerando o moderado era 10% e o agressivo é 25% em renda variável. O que mais entra em renda variável além do moderado? Bom, vamos lá. Na parte do moderado, renda variável, um cliente moderado ele pode ter uma carteira pura de ações, não tem problema. Uma carteira pura de dividendos, uma carteira de BDRs, que são as ações americanas negociadas na Bolsa Brasileira. Ele pode ter uma carteira de ações que ele deseja ter, né? As blue chips, as small caps, enfim, ele pode acessar carteiras de investimentos sugeridas, inclusive pela própria XP ou por casas de análises, ele vai lá e compra sozinho essas ações, tá? Dentro de um perfil agressivo, o que aumenta de exposição a risco na parte de renda variável? Operações de derivativos. São aquelas operações um pouquinho diferentes que muitas vezes o cliente nem consegue fazer sozinho. Ou até consegue, mas são contratos de mini índices. Ele vai um pouquinho além de um conhecimento básico de ações, tá? Então, realmente é para um cliente que entende mais do mercado de derivativos, que é um segmento de renda variável. Então, é isso que muda basicamente. Qual é a diferença entre eu investir em ações pura e investir num fundo de ações? Ações pura, você tem algumas obrigações como pessoa física. Você tem que recolher o teu próprio imposto através de DARF, tem uma série de regras, isso a gente pode explicar até numa outra oportunidade. E um fundo de ações, você profissionaliza o investimento. Então, para o investidor iniciante que quer ter ações na carteira, eu acho que o caminho de entrada seria através de fundos, tá? Isso é uma opinião muito pessoal minha. Às vezes alguém que pode até discordar de mim, mas eu acho que o caminho de entrada para o mundo de renda variável é mais interessante ser feito por fundos, justamente por essa profissionalização, tá? Então, é o gestor quem vai decidir qual ação comprar, ele vai vender no momento que ele acha que é o certo ou não, ou vai comprar no momento que ele acha que é certo. O imposto de renda é recolhido direto na fonte, o fato gerador é o rendimento e é a própria instituição que recolhe, então você não precisa gerar DARF. Então, essas são basicamente as diferenças, mas eu gosto das duas, eu gosto que o cliente também conheça e vá atrás e desmistifique esse mercado de ações, né? O Marco, que é o meu sócio, fez uma live esses tempos sobre uma carteira de ações vencedora e tudo mais. Então, hoje em dia tem muito conhecimento, então o cliente ele consegue acessar esse mercado de uma forma mais fácil, mas tendo a ciência de que existem os riscos e de que, né, todo investimento de renda variável ele pode oscilar muito e você pode perder seu capital investido. Esse é o risco, né, do negócio. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui do perfil agressivo.
Bom, passei realmente sobre tudo. Gente, eu acho que era isso. São os 3 perfis realmente mais importantes. Diversifiquem seu portfólio. Acreditem que a diversificação é uma chave de sucesso. Eu tenho essa experiência de vários anos com clientes e com o meu próprio dinheiro. Toda vez que eu busquei diversificar, eu tive melhores retornos. Conheçam mais sobre os investimentos acessíveis, ou qualquer um desses que eu comentei e que você tenha interesse em saber um pouco mais, chama a gente no chat, manda teu contato, a gente entra em contato. Até eu vi alguém colocando ali que já é cliente da Valor e como é que fala comigo. Manda uma mensagem para nós ali no Instagram e eu faço um retorno para você com o maior prazer, tá bom? Bom, pessoal, alguma pergunta a mais? Só o Marcos me fez pergunta, mais alguém tem dúvida sobre essa diversificação de portfólio? Quer contar alguma experiência? Fique muito à vontade. Enquanto isso, se surgir alguma eu já respondo. Quero convidar a todos para seguir a gente no Telegram. Nós estamos com um canal no Telegram. O Pedro, que é o nosso assessor modelo, tem feito o Bom Dia Mercado, fechamento de mercado diariamente na página da Valor e aqui no Instagram, lá na nossa bio, tem o link que te dá acesso à página do Telegram. Vamos lá. Fiquei curioso sobre o que são Blue Chips. Fernando, Blue Chips são as empresas com maior nome, maior negociabilidade na Bolsa de Valores, tá? Essas são as Blue Chips. São as empresas mais negociadas, mais usadas e que a gente tem um volume de negociação muito alto. A maior parte delas faz parte, inclusive, do índice Ibovespa, tá? Isso também é um assunto para uma próxima live, caso vocês tenham curiosidade. Fiquem à vontade aí. Olá, Cibele dizendo que adora o Telegram, muito legal. Eu também adoro, Cibele. Não é porque eu sou de casa, mas eu gosto muito. Tá muito legal o Telegram mesmo. É uma forma de você ter uma informação real, correta. A gente não é tendencioso para lado nenhum, né? Realmente a gente absorve a informação e coloca para vocês como conteúdo. Então, sempre vai ter muita coisa legal por lá. Não deixem de se inscrever. Que mais? Se ficou alguma dúvida, gente, eu não vi, deixem no chat para nós, mandem mensagem, não deixem de mandar, não fiquem com dúvidas. Vai ser uma satisfação responder a todos, tá legal? Bom, próxima live. Hoje é quinta, próxima live terça-feira. Aqui no perfil da Valore, não percam. A gente vai vir com algum assunto que com certeza vai ser muito interessante para vocês. Com essa linguagem simples, um conteúdo rápido, não é uma live de 1 hora, são lives realmente curtinhas. Então, se vocês gostaram, deixem aí os seus comentários. Alguém fez algum comentário, deixa eu pegar aqui. Pera lá, ver se tem alguma pergunta aqui. Essa vida de apresentadora não é muito fácil não, gente. Não tinha nada. Mas é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada por todos que estavam aqui. Sejam muito bem-vindos novamente e venham participar da próxima live na terça-feira. Esperamos vocês. Legal? Boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima.